Shalom e bom dia. Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém? Eu sou o pastor Rogério Adriano, da igreja Nova Chance Church de Palmas, Tocantins, e esse é o nosso maná de hoje. Irmãos, o Senhor hoje nos levou ao Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29, que diz: Então, Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Bem-aventurados os que não viram e crerão? Amém. Glória a Deus nas alturas. Irmãos, no versículo 19 do capítulo 20 do Evangelho de João, depois de Jesus ter, de uma forma profética, profetizado sua morte e ressurreição, vemos os discípulos reunidos e Jesus indo ao encontro deles. Isto é, quase todos. Tomé não estava presente e quando aqueles que estavam presentes contaram para Tomé que haviam visto o Senhor, Tomé, ele não acreditou. Em João capítulo 20, versículo 25, assim está escrito, citação bíblica: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o dedo onde estavam os pregos e não puser a mão no seu lado, não crerei. Fim da citação bíblica. E dito isso, cabe-nos refletir. Será que Tomé pensava com frequência no que os outros discípulos haviam lhe dito? Será que ele teria ignorado isso e seguiu em frente com a sua vida, ainda pensando que Jesus não os havia visitado? Irmãos, uma semana depois, quando os discípulos estavam novamente reunidos, Tomé estava com eles. Apesar das portas estarem fechadas, Jesus entrou e permaneceu entre eles e disse: Paz seja com vocês. Então, ele disse para Tomé, conforme João capítulo 20, versículo 27, assim está escrito, citação bíblica: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a sua mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Fim da citação bíblica. Irmãos, Tomé imediatamente reconheceu que Jesus havia de fato ressuscitado da morte e estava com eles novamente. E é aí quando Jesus diz, conforme o nosso versículo 29 do capítulo 20 de hoje, citação bíblica: Porque me viu, você creu? Bem-aventurados os que não viram e crerão. Fim da citação bíblica. Irmãos, Tomé crê, mas Jesus está concentrado em mais do que isso. Ele está se dirigindo ao resto de nós, gerações de cristãos, de filhos e filhas de Deus, que viriam, que não poderiam dizer: Deixe-me ver suas mãos, então crerei. Jesus estava dando uma prova para nós também, irmãos. E refletindo sobre o maná de hoje, Jesus não apenas morreu por cada um de nós, por mim, por você, amado irmão, amada irmã que está ouvindo este maná. Ele ressuscitou por nós. Ele não negou a Tomé o que ele pediu, mas ele também deixou claro que há bênçãos para aqueles que crerem sem ver. A verdade da ressurreição, irmãos, de Jesus não depende de termos visto ou não, conforme a própria palavra de Jesus, Bem-aventurados os que não viriam, mas creriam, que no caso somos nós. Para nós, filhos e filhas de Deus, que presente maravilhoso é estarmos entre esses bem-aventurados. Irmãos, Jesus não apenas morreu por nós, ele ressuscitou por nós. Nos lembremos disso, que nós estamos entre aqueles que seriam mais abençoados ainda. Afinal, irmãos, a fé é a certeza das coisas que não se vê, é a firme convicção de fatos
que nós cremos que mesmo que nós não vejamos, acontecerão, ou aconteceram, no caso, a ressurreição de Jesus. E o mesmo capítulo 11 de Hebreus também diz que sem fé é impossível amar a Deus. Mas nos lembremos que a fé é um dom gratuito de Deus e conforme a sua palavra, Ele dá a todo aquele que pedir para Ele. Este é o maná de hoje para ouvirmos, refletirmos, assimilarmos e praticarmos. Oremos. Paizinho querido, Deus amado Senhor, com genuíno arrependimento, meu Deus, nós entramos na Tua presença, pedindo inicialmente perdão dos nossos pecados, das nossas iniquidades, em nome de Jesus Cristo. Te agradecendo, meu Deus, por mais um dia de vida, por mais uma manhã na qual as Tuas infinitas misericórdias, Senhor, vieram sobre nós, nossas casas e nossas famílias. Senhor Jesus, o Senhor deixou o alto e sublime céu, diminuiu-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo e veio a habitar conosco na terra. Morreu e ao terceiro dia ressuscitou e está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Porque sem o Senhor não existiria vida eterna para nós ao lado de Deus. Sem Ti, Senhor, não haveria o vivo e eficaz caminho que nos leva até o Senhor. Obrigado, Senhor, porque hoje nós podemos acreditar pela fé, Senhor. Pela fé, e se a nossa fé for pouca, aumenta a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Pai, pela fé, mesmo sem ter visto o Senhor em carne e osso, nós cremos, Senhor, que Tu és o Filho de Deus. Nós cremos que o Senhor morreu como unigênito Filho de Deus e ressuscitou como primogênito entre os mortos. Nós cremos, Senhor, que Tu tens o controle e o poder sobre todas as coisas, sobre os céus e a terra. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que a morte não é um fim, mas ela é apenas o caminho aonde do outro lado nós o veremos, Senhor. Do outro lado nós estaremos constantemente, eternamente em Deus e com o Senhor e com o Espírito Santo. E ali, quando nós chegarmos, Senhor, como está escrito na palavra, Deus retirará de nós toda morte, toda lágrima, toda dor, e só haverá a alegria e a paz e a presença de Deus pela eternidade. Será um encontro maravilhoso, Senhor, encontrar todos aqueles que partiram antes de nós e que estão salvos. Será maravilhoso, Senhor, viver essa eternidade. Pai, em nome de Jesus eu te peço que se nessa manhã faltar fé a alguns dos meus amados irmãos e irmãs sobre a morte e ressurreição do Senhor e sobre aquilo que nos aguarda pela eternidade, que o Senhor esteja agora abraçando, acalentando, renovando a fé, reforçando a mesma, e que todos nós nesta manhã possamos tomar posse desta promessa, porque o Senhor é Deus fiel e zeloso no cumprimento da Tua palavra. Que nós possamos tomar pela fé posse desta gloriosa e grandiosa mensagem. Jesus veio, viveu, morreu, ressuscitou e está à direita de Deus Pai, de onde há de julgar a todos, e os salvos como nós estarão e passarão a eternidade com a Santíssima Trindade e os anjos do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus, tomando posse das bênçãos espirituais e materiais que o Senhor Jesus tem para nós hoje, repreendendo e cancelando todo o plano maligno de Satanás, seus demônios e até das pessoas más, em uma só voz, em concordância, ligando no Teu trono, todos nós dizemos amém. Assim seja, em nome de Jesus, amém? Se você fez essa oração conjuntamente comigo, coloca aqui embaixo um amém, glória a Deus.
passando aqui para gentilmente te convidar hoje a partir das 8 horas da noite, presencialmente na igreja, no nosso templo da igreja Nova Chance Church, localizado na quadra 307 Norte, Alameda 19, lote 20, e virtualmente através do nosso canal Nova Chance Church no YouTube. Eu estarei trazendo uma palavra diretamente do trono de Deus para abençoar você, sua casa e a sua família. Se puder, esteja conosco presencialmente no templo, se não, igualmente é nosso convidado para estar conosco pela igreja virtual, mas não deixe de receber aquilo que Deus tem para você nessa noite. Amém? Não se esqueça de compartilhar essa palavra nas suas redes sociais. Não esqueça também de deixar aquele like bacana. E se você não é inscrito, se inscreve aí no meu canal. Não esquece de ativar o sininho das notificações para não deixar de receber nenhum desses manás abençoadores. E vamos todos juntos seguir a Igreja Nova Chance Church nas nossas redes sociais.